Boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos de volta com mais um programa Juventude Revolucionária, seu programa das quintas-feiras à tarde, programa organizado pela AJR, Aliança da Juventude Revolucionária, a juventude do PCO. Vamos aqui tocar nos pontos mais importantes aí, relacionados ao movimento estudantil, à juventude como um todo, sempre falando aí da volta às aulas, a questão do Covid, mas aí com outros temas da semana aí, com destaque aí para a manifestação contra a ditadura, que a juventude aí tem um papel crucial na participação e na organização. Então, estamos aqui, além de mim, Vinícius Rodrigues, do Rio de Janeiro, o companheiro Paulo Henrique, também do Rio de Janeiro. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Paulo. É muito bom estar aqui por mais um dia. Boa tarde a todos os telespectadores aí. E passo aí, Vinícius. E conosco também está o companheiro Arthur. Já apareceu aí, pode se apresentar. Bom, boa tarde, companheiros. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um Juventude Revolucionária. E, bom, bora lá. Exatamente. Antes de passarmos aí direto para as primeiras notícias, vou lembrar aqui que a Causa Operária TV é uma de imprensa organizada apenas pelos militantes e apoiada aí pelos simpatizantes da Causa Operária. Então, se você puder aí dar o seu like, compartilhar o vídeo, é a única forma que a gente tem de alcançar cada vez mais pessoas. E também, se você puder se tornar um membro do canal, você vai dar aí uma pequena contribuição, vai se tornar um assinante do canal, vai ganhar os comentários especiais, né, os sticks, essas coisas, mas o importante é que você vai ajudar aí a Causa Operária TV com um pequeno valor mensal para você, que ajuda muita gente a melhorar aqui nossa infraestrutura, aumentar cada vez a nossa grade de programas e fortalecer a imprensa operária, a imprensa revolucionária como um todo, né? Então todo mundo aí que está assistindo, se puderem dar essa força para a gente, vai ajudar bastante. Mas então vamos aqui passar para a nossa primeira notícia do dia, né? Começando como sempre com a volta às aulas. Temos aí um levantamento de informações sobre a situação das escolas, né? Porque a gente sabe que tem essa pressão gigantesca aí pela reabertura e a gente às vezes pensa até ingenuamente pensa até numa escola um pouco mais idealizada do que ela é na realidade, né? Uma escola mais ou menos, sei lá, como a gente vê num filme e tal. Mas se a gente pensar mais um pouquinho, a gente se lembra como é que é a realidade brasileira, né? Acho que o companheiro Arthur vai revelar aí a tragédia que vivem aqui as escolas do país. Bom, um levantamento foi feito recentemente, inclusive divulgado pelo próprio MEC, né? Para esclarecer melhor, né? Esse levantamento foi feito aí em relação à situação das escolas públicas de educação básica do ano de 2019 em relação aí ao mês de março de 2020. Principalmente para a gente ter aí uma ideia, né, a grosso modo, de como que estão essas benditas escolas que os golpistas querem porque querem reabrir em plena pandemia, né? Essas mesmas escolas que o pessoal fala que vai garantir, né, o distanciamento social, a proteção do estudante, do professor contra a contaminação, né, são as mesmas escolas que aqui foram divulgadas, que no seu total, mais de 4 mil delas sequer têm banheiro. Bom, um dado levantado, né, inclusive divulgado pelo MEC, 4,3 mil escolas no Brasil não têm banheiro. Ou seja, nem a higiene básica, o aluno, o professor consegue fazer nelas. Para piorar a situação, né, a gente tem também isso de um número total de 179 mil escolas. A gente tem também aí um dado que mostra também uma piora extremamente grande quando se diz respeito, por exemplo, à questão do tratamento de esgoto. Diversas dessas escolas, né, sequer, por exemplo, tem tratamento de esgoto, o número apenas cresce. E em questão de banda larga, nem se fala. A gente vê aí uma situação que indica que cerca de 36 mil escolas não têm conexão alguma com a internet também. Ou seja para o professor fazer atividades básicas, seja para fazer o famoso EAD que a gente sempre denunciou como uma política de destruição da educação brasileira, né? As escolas não têm essa possibilidade porque elas sequer têm internet. O saneamento básico, também como eu disse, não existe, né?
Os dados levantados aí colocam que também está na casa de dezenas de milhares de escolas aí que não tem sequer saneamento básico. Dessa maneira, a gente fica imaginando como é que se vai se dar a volta às aulas presencial em plena pandemia. Né? Você não tem banheiro, você não tem saneamento básico, e assim, e de bônus, né? Você não vai ter a internet também, né? Para fazer aquela aula híbrida, né? Metade presencial, metade EAD, etc. Ou seja, é uma situação que completamente viabiliza qualquer possibilidade de fazer uma retomada das escolas, né? Mas a gente vê por causa disso que, né, bom, finalmente o pessoal que reabre as escolas não porque considera que ela é segura, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo aí que conhece minimamente as escolas brasileiras sabe que não tem segurança nenhuma. O problema é um problema econômico. Então, entre salvar a economia capitalista, né, dar um novo fôlego para ela, e empurrar a juventude aí para a morte quase certeira, né, o pessoal não pensa duas vezes. Então, aí fazendo uma propaganda para a reabertura das escolas. Até nesse sentido, tem uma notícia recente, né, que coloca que o Dória, em São Paulo, está pensando em vacinar os professores. Depois de aí dezenas de mortos que já foram divulgados com volta às aulas, o Dória está pensando em vacinar os professores. Precisa já dizer que também vacinar os professores não adianta nada. Porque, primeiro, que os estudantes são em maior quantidade, segundo, que não é só ali dentro da escola que você é contaminado. Basta olhar o transporte público, por exemplo, da capital de São Paulo, para você ter uma ideia. Então, em cima disso, a gente vê aí que tem muita demagogia e, na realidade, a proteção na volta às aulas é uma farsa completa. Há, na realidade, um genocídio aí da população jovem e também dos professores. Bom, acho que o companheiro comentou bem, né, essa questão da situação das escolas no Brasil. E acho que poderíamos aí passar para as notícias bem, né, bem tristes que é sobre o avanço da pandemia na população jovem, né, que a gente teve uma algumas alterações aí no início da pandemia. A gente achava que a população jovem tinha uma imunidade bem alta, mas isso vem mudando aí nos últimos tempos com as mutações e a transmissão gigantesca do vírus que está acontecendo no Brasil, né? O companheiro Paulo poderia comentar mais sobre como o Covid está afetando a juventude. Sim, né? Assim, provavelmente já tinha sido dito na época até que ia ser inevitável, né? À medida que o grupo de risco acaba levando a maioria dos impactos da pandemia, do começo da pandemia, o vírus acaba mutando e essas modificações podem acabar afetando os grupos que não eram necessariamente de risco. Né? É uma medida que o vírus tem para se propagar, não é isso? Basicamente, para sobreviver e tudo mais. Mas enfim, pouco mais de um ano desde que o coronavírus chegou ao Brasil, são mais de 284 mil pessoas que já morreram devido a essa complicação do vírus. São mais de 11 milhões de brasileiros que foram infectados. O avanço dessa contaminação, diferente do que a mídia gostaria de dizer, e diz, e os governos também, está totalmente sem controle algum. Não tem controle nenhum. Não importa que tipo de lockdown seja imposto, não há controle nenhum do índice de contaminação no Brasil. Né? Combinando a total inação dos governos genocidas e novas e mais graves características que a doença vem assumindo nessa segunda onda, está vendo está vivendo um momento muito perigoso aqui no Brasil. Né? Se em 2020, no início da pandemia, a maior preocupação era justamente com esses, como eu tinha falado antes, com esse grupo de risco, né, os idosos, pessoas com comorbidades, ou então obesidade, doenças respiratórias. Enfim. No atual momento da pandemia, veja só como as coisas mudam, né? Há um aumento gigantesco de uma porcentagem bem significativa do número de jovens infectados, que desenvolvem também uma forma grave de doença e acabam chegando ao óbito. Nessa semana, por exemplo, foi anunciada a primeira morte de uma pessoa na cidade de São Paulo, né, que aguardava por um leito de UTI, justamente um jovem, não é um jovem assim, menos de 60 anos, é 22 anos de idade nesse caso, né, o Renan Ribeiro, que deu entrada no Hospital da Zona Leste em São Paulo, em São Mateus, com falta de ar. Né. Ele esperou durante 2 dias a transferência para um leito com oxigênio, mas acabou não aguentando e acabou morrendo. Nós temos muito mais casos do que isso. Por exemplo, outro caso nós temos que é Mileide Pauline de Santos, né?
Eu tenho 25 anos de idade, estava internado desde o dia 7 no Hospital de Clínicas do município. Não havia vagas em rede particular. Então ela morreu no dia 17, sem conseguir uma vaga na UTI. Milady, além do mais, era auxiliar de ensino em um colégio de Campinas, né, para vocês verem que o risco que apresenta a volta às aulas nesse momento em específico. Né? Ela se afastou do trabalho, pode apresentar sintomas de doença, e assim, é um caso entre vários, assim, é uma gota num oceano, né, de outros casos que vão só continuar crescendo a partir desenvolvimento dessa nova cepa do Covid. Vários outros casos de morte de jovens relatados com alto índice de infecções que chegam a estado grave. Isso sai em contraste às ações, às inações e às ações também, vamos dizer, governamentais, né, que em contradição com esses fatos e com essas mortes, ainda assim seguem a política de volta às aulas, a política de retomada e tudo mais. Que é uma coisa absurda e deveria ser denunciada. Né? Bom, eu passo a palavra a se os companheiros têm algo mais a falar sobre esse assunto macabro. Eu acho interessante que a gente vem vendo essas notícias das mortes dos jovens crescendo cada vez mais, né? Agora na pandemia, né? É uma coisa esperada também, com 3 mil pessoas morrendo por dia, essa monstruosidade. Mas o governo federal não tem, como a gente sabe, não tem interesse nenhum aí em tratar a população brasileira e evitar esse crescimento da pandemia, né? Então a gente teve a notícia de que o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, ele pediu aí para o novo ministro da Saúde que os professores fossem a prioridade aí da vacinação, cerca de 3 milhões de professores. Isso permitiria que os 70 milhões de alunos à espera da retomada das aulas presenciais, de acordo com ele, né, de fato retomassem as aulas presenciais. É uma situação tanto... Primeiro que, assim, 3 milhões de professores no governo Bolsonaro já não ia acontecer, né? Porque a gente está aí há 2 meses de vacina e vacinaram 2 milhões de pessoas. Então, assim, até chegar aí em todo mundo que é essencial, né? Que é as pessoas com doenças, os idosos. Se você inserir os professores, não vai voltar às aulas tão cedo. Mesmo que fosse só isso. Aí 3 milhões, se a gente continuar nesse ritmo, até alcançar aí todo mundo, deve ser aí mais de 20 milhões de pessoas, né? Que são grupo de risco, essenciais. Demoraria aí mais de um ano, né? Para acontecer. Então, assim, até no governo Bolsonaro esse plano aí é uma farsa completa, mais uma desculpa para reabrir as escolas, né? Mas como o companheiro Paulo estava falando agora, assim, com a quantidade de jovens que tá morrendo e a quantidade de pessoas, se você levar em consideração esse número do próprio governo, né? 70 milhões de alunos, bom, aí isso deve... A quantidade de pessoas que se encontram, que moram com esses alunos, que transitam no transporte público, deve chegar aí a quase 90% da população brasileira, né? Deve ter muita pouca gente no Brasil que não tem contato com esses 70 milhões de pessoas. Ou seja, se você magicamente vacinasse aí 3 milhões de professores hoje e começasse as aulas amanhã para esses 70 milhões, ia ser um desastre completo, né? Como já está sendo, na verdade, porque as aulas retornaram em muitos lugares, mesmo que parcialmente já estão configurando um verdadeiro desastre, né? É a política genocida do governo. Você vacina aí os professores, que são os que também uma resposta aí à mobilização dos professores, né? Pelo fato de terem organizado uma importante greve, né, no estado de São Paulo e outros estados também têm greves, o governo vai lá e concede aí não chega a ser uma vitória, porque ele não está vacinando, mas ele dá um sinal assim, não, talvez a gente vacine vocês, né? Vocês estão reclamando muito, se mobilizar bastante, talvez a vacina chegue. Mas não é uma solução real para nada, né? Você vai vacinar o professor, ou com essa vacina porcaria aí que tem do João Dória, aí o professor vai ter 50% de chance de não pegar o vírus, mas ele tem 50% de chance de continuar com o vírus, né? Mesmo com poucos sintomas ou com sintomas baixos. Então o próprio professor vai transmitir para os alunos, né? Ele vai ficar transitando de sala em sala, ele vai ser vacinado, mas ele vai continuar aí sendo uma pessoa também que transmite o vírus.
A única coisa que vai impedir, supostamente, é que esses 3 milhões de professores morressem, né? É uma política genocida do governo que a gente continua vendo, né? A imposição da volta às aulas a qualquer custo, com essas desculpas esfarrapadas aí de vacinar um setor, de prometer a vacinação do setor, e esse tipo de política aí para impor a volta às aulas e manter aí os lucros dos capitalistas, né? A gente noticiou aqui que os valores eram, eram valores muito grandiosos aí para a América Latina, né? Era na casa do trilhão, o que o Banco Mundial estimava de prejuízos, né? Então a gente vê aí o motivo para reabrir as escolas, né? Trilhões de reais ou trilhões de dólares, não vou me recordar agora, mas eram muitos países também, na América Latina inteira, que os capitalistas não vão lucrar caso as escolas continuem fechadas. E a confusão da vacinação é um caso pequeno, né? Mas acho que é importante, a gente pode falar, porque é justamente da cidade do companheiro Arthur, né? Tá tendo aí mais uma confusão essa questão da vacinação na cidade de Palhoça. Quer comentar, companheiro? Bom, Palhoça entrou no mapa, né? Primeira vez que a gente fala aqui de Palhoça. É um caso um tanto quanto inusitado. Aqui essa é uma notícia, né, de que estaria sendo feita a vacinação, né, iniciando-se a vacinação do pessoal da área de saúde. E isso incluiria, né, o pessoal jovem, né, ainda na universidade, mas que trabalha ativamente na luta contra a pandemia, postos de saúde, etc. Bom, após essa declaração, uma grande polêmica começou a tomar conta. Né? Começou a ter repercussão que supostamente alunos do primeiro ano que não trabalham iriam ser vacinados também, etc. Rolou toda uma polêmica, a Polícia Federal, inclusive, agiu ali para intervir no caso e tudo. Gerou aí, a vacinação parou no município de Palhoça, após aí as denúncias que foram feitas contra os estudantes jovens que tomaram a vacina, e por fim decidiram retomar, né, com a lista atualizada. A notícia é uma notícia rápida, é uma notícia assim, meio que de segundo plano no que a gente está vendo no cenário nacional, mas é interessante para ver como que, mesmo quando se trata de uma questão muito simples, né, que é vacinar o pessoal que trabalha na linha de frente aí contra a pandemia, as prefeituras, etc., fazem de tudo para não ter que realizar essa vacinação. A juventude, por exemplo, a gente vê no caso de Palhoça, mas a gente vai ver mais facilmente em outros tantos locais, que é escolhida como a última, os últimos aí para sequer assim, sonhar em receber a vacina. O projeto de vacinação aí dos golpistas é uma farsa, né? Tá, inclusive fizeram dados aí que pode levar até 4 anos se continuar nesse ritmo, esse processo de vacinação, ou seja, a pandemia vai ter vindo, voltado, deixado de vir, voltado mais uma vez, vai ter surgido nova cepa em cada estado do país depois disso, e o pessoal não vai ter recebido a vacina ainda. Né? Então a gente precisa colocar isso porque é uma questão muito essencial. Né? Toda essa discussão que a gente faz por volta às aulas só pode ser dada por volta às aulas se tiver a vacinação completa da população. E os golpistas aí estão fazendo de tudo, né, para que na prática a juventude não seja vacinada e na realidade o povo inteiro, né, não seja vacinado em cima dessa situação. Bom, notícia rápida aí de Palhoça, mas para servir como anedota desse problema geral. Né? É esse tipo de vacinação aí que o ministro da Saúde está prometendo, né, para voltar às aulas. Você vê aí como um bom exemplo. Né? E eu queria voltar aí também para o estado de São Paulo, né, porque a gente viu aí uma catástrofe acontecendo, que foi um dia aí no estado de São Paulo, recentemente, foi foi 2 dias atrás, dia 23, reportou aí 1.000 mortes no estado. Só em São Paulo morreram 1.000 pessoas de coronavírus. É uma pessoa a cada 85 segundos. Nessa situação, né, a gente vê aí as propostas de lockdown, a gente até vai noticiar aí uma repressão que está acontecendo contra a juventude mais para frente. Mas o recesso das escolas tá para acabar no dia 28, no domingo, né? Então, em tese, essa semana aí que morreram mais de 1.000 pessoas em um dia só, vai ser aí a última semana de recesso, e semana que vem teremos a volta às aulas. Vamos acompanhar aí para ver se o governo de São Paulo vai continuar com a política genocida que já levou aí 70.000 pessoas à morte na conta do senhor João Dória, né, o fascista que governa São Paulo, que tenta se apresentar como democrata. Mas tá aí. Semana que vem corre o risco aí de milhões de crianças voltarem aí a frequentar as ruas
no meio aí do auge da pandemia de Covid, enquanto aí o governo fala cinicamente de reprimir a população de 8 às 5 da manhã, ou que vai fazer uma festa, alguma coisa assim. Vai seguir aí a política de reabertura das escolas em São Paulo. Queria fechar esse bloco, voltar a entrar em outros pontos, né, que a gente sempre fala muito de volta às aulas, mas tivemos o caso aí do corte do orçamento das universidades federais, né? Elas ficaram até um pouco esquecidas, porque essa questão da volta às aulas virou uma questão principal aí no Brasil, né? Enquanto a pandemia é uma questão principal, a volta às aulas também continua sendo uma questão principal. E as universidades são deixadas um pouco de escanteio, mas é o nosso papel aqui noticiar o que está acontecendo nas universidades, né? E os cortes absurdos do governo Bolsonaro, de mais de 18% do orçamento. Mas sobre isso, o companheiro Paulo tem mais informações aí para noticiar. Exatamente, Vinícius. Após o corte de mais de 18% do orçamento de custeio das universidades federais, né, realizado pelos golpistas, a ANDIFES, né, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, afirmou que o corte irá inviabilizar o ensino superior em 2021. É inacreditável, na verdade, que o ensino superior tenha durado até aqui, né, depois do governo Temer. Mas, enfim, contabilizando os cortes realizados nas universidades por Bolsonaro, chega a 25% de redução das verbas universitárias desde 2019, né, sem contar os cortes do governo Temer. Somado à redução de 1 bilhão que já constava na proposta da legislação orçamentária anual, da Comissão Mista de Orçamento, né, contabiliza-se ao todo 1,1 bilhões a menos na área da educação, somente no ensino superior. Segundo os reitores, os cortes podem dificultar o funcionamento das 69 universidades federais que existem no país. Por exemplo, o Marcos Davi, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele disse que a nossa capacidade de ajuste sem comprometer o funcionamento já foi ultrapassada há muito tempo. Teremos que suspender as atividades. Ou seja, a gente está vendo aí a parada total do país inteiro, né, por completa inação do governo. Os golpistas eles vêm realizando vários cortes ainda e continuamente nas áreas essenciais, supostamente para o bem-estar da população, né? Porém, eles atacam apenas o setor público dessas áreas aí, das áreas essenciais, né? A educação pública não escapou, né, e vem sendo dizimada desde o golpe de Estado. As medidas impostas contra a educação ocorreram justamente para sucatear o setor público, né, e facilitar o caminho para privatizá-lo. Como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, por causa da SEDAI. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro já viu como é que está o gosto da água, né? Até meu pai, que votou em Bolsonaro, notou isso, né, e comentou. É engraçado como não tem como escapar de algumas coisas, né? O próprio atual modelo de ensino à distância, é um exemplo claro disso, né? O método do EAD, ao contrário do que afirmam os golpistas, né, é uma péssima alternativa de ensino. E é justamente uma das tentativas de sucatear o ensino. A sua única serventia demonstrada até agora foi a de enxugar os custos das instituições de ensino, demitindo professores, funcionários, cortando custos de merenda escolar, sucateando o ensino público, sucateando o espaço, dando desculpas para continuar os cortes de verbas e tudo mais. Se os companheiros têm algo mais a dizer sobre isso. Eu acho que é importante isso daí, porque a gente vê a necessidade, o impacto que causa justamente o ensino à distância, né, nas universidades públicas. A gente viu que essa questão dos cortes em 2019 foi a base aí de mobilizações muito grandes no movimento estudantil, né? Foi o que desengatou aí, junto ao governo Bolsonaro, a questão do golpe de Estado, né? Foi o que desengatou as mobilizações. E agora, com o EAD, o ensino à distância, a paralisia completa da Uni, aliás, o EAD, ele ataca por dois lados, né? Você vê que, de um lado, ele permite os cortes, né? Porque você tem menores gastos com infraestrutura e com tudo, e de outro, ele desorganiza o movimento estudantil, né? Então, a gente aqui que está ligado aí à universidade, faz parte do movimento estudantil, a gente vê que a mobilização esse ano, agora, quase não existe em comparação com o que existia aí em 2019, justamente porque tá todo mundo separado, tá todo mundo em suas casas ou trabalhando, né? Mas não se unindo aí nos campos das universidades,
que é o que permite aí a agitação política, é o que permite organizar o movimento estudantil de forma mais bem organizada, né? Então aí um dos motivos aí que o EAD é tão desejado aí pelo governo federal, né? Pelo governo golpista. E também com o foco de destruir o ensino público, né? Você vai cortando, cortando e eventualmente você acaba com o ensino, né? Como o companheiro Paulo falou. Há exemplos aqui da Companhia de Águas do Rio de Janeiro, né? Você vai piorando, piorando até você privatizar. Vou entrar também num debate interessante sobre a universidade, porque a gente teve aí o caso recente do FUVEST, né? O vestibular de São Paulo, que é um caso bom para exemplificar a política da AJR em relação ao vestibular. Então a gente viu aí que foi divulgado na semana passada o resultado. Dos 120 mil que se inscreveram, que tinham interesse aí em fazer um ensino superior público de qualidade, né, que é o da USP, a própria universidade disponibiliza só 11.147 vagas no total, né? Você vê o tamanho do funil que é o ensino superior hoje em dia no Brasil, né? Você tem aí que 7 pessoas vão ter o direito a acessar o ensino superior. Você está excluindo aí 93% dos jovens que têm interesse, isso aí por cima dos não sei quantos milhares que simplesmente sabem que não vão conseguir, desistem, falam que não dá para fazer. Teve também o caso drástico aí do Enem esse ano, né, que metade das pessoas não foi fazer por causa da pandemia. Foram 3 milhões de pessoas, né, que se excluíram aí do acesso ao ensino superior, que se mistura também com a questão da pandemia que fez os alunos de escola pública perderem o ano de 2020, né? Então quem estava aí no terceiro ano não teve terceiro ano, então também não foi um grande desestímulo aí para as pessoas tentarem ingressar numa universidade pública, né? E é uma escassez completamente artificial, né? Não precisaria existir a universidade seria, a gente não é difícil imaginar aí que a rede de ensino público aí fosse ampliada para acolher todos esses 120 mil alunos, né? É o estado de São Paulo, é um estado que tem 40 milhões de pessoas, não é uma cidadezinha pequena, são pessoas aí para ingressar no estado mais populoso do Brasil. E todas as pessoas que têm interesse em fazer ensino público deveriam ter o acesso ao ensino público. Por isso que a JR defende o fim do vestibular, né? O fim do vestibular, que é a garantia aí do direito ao ensino superior, da educação, na verdade, a educação para todos, né? Mas a menos antidemocrática, que a gente tem que bater bastante na tecla, é a do ensino superior. Todo mundo aí deveria ter o direito a fazer uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e recebesse aí bolsas também, para poder se sustentar, recebesse todo tipo de benefício, para a juventude aí ter esse direito a estudar. Eu acho que a FUVEST aí dá um bom exemplo aí da situação de como aí é o funil que opera e, é claro, né, a gente sabe, retira aí a classe trabalhadora, a juventude da classe trabalhadora da universidade, né? Os setores que ficam na USP são os setores aí de classe média, setores mais abastados que conseguem aí ter uma educação de qualidade, em comparação, né? Nem tanto, principalmente agora nesse ano que foi o EAD, né? Mas uma educação de qualidade em comparação com a educação pública aí do ensino médio, ensino básico. São as pessoas que são excluídas da USP e das universidades de todo o Brasil. Sobre essa questão do fim do vestibular, vocês teriam algum comentário? Bom, acho que a gente poderia continuar entrando numa polêmica aqui, que, né, a gente teve ao invés de ter um aumento aí das vagas, a gente tem uma divisão das vagas por meio do sistema de cotas, que dá uma certa confusão, né? E está gerando aí uma repressão lá no Distrito Federal, na UNB. O Arthur pode explicar melhor a situação. Bom, vamos lá. Esse é um caso que, inclusive, não é um caso tão novo assim. A Universidade Federal, Universidade Federal, a Universidade de Brasília, no UNB, puniu 25 estudantes por fraudes em cotas raciais em 2020, sendo aí que a maioria era de cursos de medicina e direito. O
Ao todo, 15 alunos foram expulsos e 8 ex-alunos tiveram seus créditos zerados, né? Além disso, outros 2 já formaram, perderam também o diploma. Esse evento aconteceu aí em 2020, né? Houve toda uma apuração que iniciou em 2020 a respeito de fraudes em cotas raciais. E além disso, de acordo com a própria instituição, ainda há outras 90 pessoas aí, 90 denúncias em fase de iniciação de apuração. Ou seja, outras dezenas, quase uma centena de pessoas podem ser penalizadas ainda a respeito do caso, né? Dos 25 penalizados, a respeito da fraude das cotas, 15 estudantes foram expulsos. E toda essa situação, né, o pessoal mostra que tem muitos que são de cursos como Direito, Medicina e tudo mais. E, inclusive, né, começou toda uma campanha aí de sugestões sobre a melhoria, né, da oração das escolas, sobre haver uma organização maior para garantir que o jovem, pobre, negro, tenha acesso à universidade. Isso aí vale lembrar que já não é uma política nova que os setores da direita estão levantando, né? Em São Paulo, por exemplo, já surgiu, anos atrás, né, um grupo aí na ala de direito que se propunha a ser uma comissão de verificação e denúncia dos cotistas irregulares dentro da universidade. Isso aí, não precisa nem falar muito, né, que isso aí naturalmente vai se voltar rapidamente, como já se fez, contra a própria população negra. Porque, afinal de contas, qual que é o sentido de você criar uma política de repressão interna após o aluno já ser admitido dentro da universidade, após ele já ter utilizado a cota, após ele já estar estudando e até, nos casos, já ser formado, você tem que criar toda uma apuração, todo um inquérito, toda uma inquisição para ir atrás e verificar se a cota foi bem usada, o que é um negócio, inclusive, extremamente arbitrário, né? A gente denuncia isso, a gente ataca esse tipo de iniciativa porque, primeiro, é uma iniciativa direitista. Ela visa afunilar ainda mais a questão do vestibular, o processo de seleção para você entrar na universidade. Já não basta as 1001 barreiras que a população pobre tem que enfrentar, ela ainda tem que enfrentar o fato que mesmo depois de ela ter entrado, e ainda por cima, mesmo depois de ter se formado, ela pode ter o seu diploma cassado. Ou seja, é uma ditadura que se abre. E uma permissão, inclusive, que abre portas para dezenas, como a gente viu, quase uma centena de pessoas apenas na UNB, que estão vistas aí para serem caçadas, né, expulsas da universidade e tudo mais. O PCO, né, a Aliança da Juventude Revolucionária, denuncia esse tipo de política justamente por ser uma política repressiva. E não é uma política que se desrespeita aos interesses, por exemplo, da juventude, muito menos da juventude pobre, né? Para a juventude pobre, como o Vinícius falou, e para todos os estudantes, a questão principal é o fim do vestibular. Não só a garantia de uma cota, não só o aumento, mas na realidade o fim do vestibular e o livre ingresso às universidades. Você reprimir os alunos que estão ingressando nas universidades sob um pretexto aí, né, digamos, entre aspas, bondoso, nada garante que isso aí na realidade não é uma política que vai se voltar rapidamente contra os setores justamente mais oprimidos, o que é que sempre acontece na prática. Então houve esse caso da UNB, inclusive é um caso que já se desenvolveu durante todo o ano de 2020, a gente comentou, teve programas em tudo a respeito aqui na JR falando sobre esse caso no ano passado, e agora a gente vê que a situação apenas se desenvolve, né? O que era 20 e tantas pessoas, agora é uma centena que está sendo perseguida. E a gente vê o que acontece no Brasil hoje, né, com as prisões, etc., com o uso das leis de segurança nacional, que a gente pode esperar uma repressão ainda maior nas universidades. Eu acho importante isso daí, porque a gente vê que essa política repressiva da esquerda, né, ela não contesta aí justamente o ponto crucial do aumento das vagas, né? Você vê que o caso da USP que eu estava comentando, a cota para pretos, pardos e indígenas são 1.153 vagas. E a ampla concorrência são 4.945 vagas. Então você vê que o aluno até fica confuso aí, né? Porque pretos, pardos e indígenas são a maioria, né? Mas eles têm um quarto das vagas. Então, na conta, você fica até confuso se vale mais a pena fazer a cota ou não, porque tem uma concorrência muito grande nas cotas. E o problema é justamente a existência dessa concorrência é justamente pela escassez artificial de vagas, né? Uma escassez aí que vem com a destruição das universidades públicas. E essa questão crucial aí da juventude
Ela nunca é adotada pela UNE, é uma questão até. Não chega a ser tão revolucionária assim, mas é um pouco mais radical, né? Não é adotada pela UNE, a União Nacional dos Estudantes. Mas a UNE também não adota política nenhuma, né? De defesa dos estudantes. Você vê que aí, como a gente vem denunciando há muito tempo, né? A política é totalmente de mobilização e tem aí um suposto calendário de lutas para os próximos dias, que é uma coisa um pouco nebulosa, né? A gente está esperando aí, está noticiando esse calendário de lutas, mas as lutas não chegam, né? Chegam só os panelaços, os tuitaços e tal. Mas a luta até agora eu não vi. Você quer comentar sobre isso, Arthur? Esse é um negócio, essa jornada de lutas da Uni já é uma pérola, né? A Uni, a UBS no ano anterior fizeram o mesmo, todo ano surge a chamada jornada de luta, né? Cada ano que passa, essa jornada de luta continua, vai se tornando cada vez mais um negócio meio deprimente, né? Para o pessoal jovem, empolgado em se mobilizar, né? A Uni aí chamou, né? Inclusive lançou uma campanha pão, vacina, saúde, etc. Um negócio que assim a gente quase pensa que é pão, paz e terra, né? A gente olha o lema e pensa, nossa, vai vir daqui um negócio assim de luta, né? Organizado, anunciaram jornadas de luta e tudo mais. Aí a gente vai vendo na prática uma grande demagogia, né? O JS, né, que controla a Uni, a UBS, e tem ainda outras organizações, né, como por exemplo do pessoal já formado, que, bem, basicamente anunciaram uma jornada de lutas que não prevê praticamente nenhum ato, né? Os atos que vão ser feitos, né? São atos aí que, como a gente sabe, típicos da Uni, eles chamam aí uma representação, um ou outro dirigentezinho vai lá, tira uma foto com a bandeira do Brasil, outra bandeira azul ali da Uni e tal, põe um fora Bolsonaro no meio com a bandeira que não é vermelha na grande maioria das vezes, posa para foto e vão todo mundo para casa, né? A gente viu isso ano passado, nos principais dias de luta, né? A gente com certeza vai ver isso de novo, né? A Uni aí, mesmo com os fascistas, né, querendo tomar as ruas no dia 31, e a juventude empolgada, como a gente sabe que para combater na força aí os fascistas, a Uni está chamando aí uma mobilizaçãozinha quase que praticamente virtual. Além disso, na jornada de lutas a gente sempre tem, né, como sempre existe nas mobilizações da UJS, que é a famosa tuitaço, né, extremamente relevante para a política nacional. E, além do tuitaço, a gente tem, por exemplo, também os eventos virtuais, né? Então, o pessoal vai contar com muita palestra, muito debate, e dá para ver que a Uni, por exemplo, não tem a noção de nem seguir o que o Lula fala, né? Que é para parar de chorar no Zoom e pegar um jornal e ir para a rua, né? Bom, o PCO, a JR está disposta a fazer isso, né? E é por isso que a gente está aí chamando, em vez desses atos farsas aí que a JS quer organizar, a JR está impulsionando os atos do dia 31. Eu vi, inclusive, que a JS quer fazer atos no dia 30, né? Porque, inclusive, para não ter o confronto com a extrema-direita, né? Um negócio assim mais vergonhoso ainda, né? Deixa um dia as ruas para a extrema-direita e outro para a esquerda. Né? Bom, a JR tem uma política muito diferente. A gente tem que organizar, a gente funciona a organização dos atos aí no dia 31. Então a gente vai ter ato em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. Todas as capitais aí a gente está impulsionando a realização desses atos e a gente está chamando o pessoal a participar. Né? E a gente tem, logicamente, que apenas com mobilização que a gente vai conseguir derrotar os fascistas. Né? E bem, essa política da Uni é uma política que a gente vê que é cada vez mais derrotista, não vai para lugar nenhum. E a Uni está levando, né, a direção da Uni está levando todo o movimento estudantil ao abismo. Né? Então, um momento assim, de extrema radicalização, muita polarização política, e o pessoal não consegue mobilizar, né? Não faz questão de mobilizar absolutamente ninguém. Bom, e a gente vê aí mais uma incrível jornada de lutas da Uni sendo realizada. Eu vou citar aqui a jornada de lutas, que é um tanto engraçada, né? Ontem teve aí o primeiro dia, do 24 de março, que teve algumas faixinhas e tal, não aconteceu muita coisa. Aí no dia 28 tem o dia de solidariedade em defesa da vida e educação pública, que até agora não tem nada marcado, deve ser online. No dia 30 é o grande dia nacional de mobilização, que eles estão divulgando há 2 semanas, mas que até agora a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, no dia 31, que é o dia de mobilizar, que é o dia de lutar aí contra a extrema-direita e contra o fascismo nas ruas, vai ter uma plenária virtual unificada em defesa da educação pública. Então, ao invés de lutar aí contra a ditadura, que é de fato
aí contra os militares, contra os golpistas, que são quem está destruindo a educação pública. Vamos fazer uma plenária virtual unificada para debater e fazer coisa online, que é a única coisa que a Uni faz. E no dia 31 é o dia de denúncia, né? Você vê aí, você deixa aí os militares passarem com os tanques nas ruas, fazerem aí a intimidação deles, fazerem a demonstração de forças. Aí no dia seguinte você denuncia com o hashtag alguma coisa contra a ditadura, hashtag estudantes pela democracia. E é isso. Essa é a grande mobilização da Uni, aí desses milhões de estudantes, a entidade que representa aí milhões de estudantes no Brasil, né? que deveria aí ser linha de frente nos movimentos de luta política, como já foi, né, no passado. Por isso a gente tem até um card aí do ato do Rio de Janeiro, né? A gente já produziu nossa divulgação. Esse daí, Ato Nacional contra o Golpe Militar de 1964, fora Bolsonaro e todos os golpistas, na Cinelândia, em frente ao Clube Militar, que é aí onde aquele general ameaçou aí dar um golpe de Estado, quando o Lula agora tornou inocente, onde tiveram diversas conspirações aí dos militares contra aí a população brasileira. A gente vai sair às ruas, levar aí os estudantes, organizar aqui a Juventude do Rio de Janeiro, organizar as outras entidades aqui, fazer um ato unido da esquerda nas ruas contra o golpe militar de 1964. O companheiro aqui perguntou no chat do programa, em São Paulo, qual é o horário local, no MASP, às 13 horas. A manifestação de São Paulo contra o golpe militar, contra a ditadura de hoje e a ditadura do passado. Esse é o caminho, né? É preciso sair às ruas, é preciso deixar fazer atos online para, de fato, derrotar aí os golpistas e nessa luta real, né, uma luta de ruas, conquistar aí as reivindicações dos estudantes, né? Desde as mais emergenciais, né, como a garantia aí de que não haja cortes, de que não haja volta às aulas, de que não haja EAD, até as mais antigas, do fim do vestibular e outras reivindicações cruciais aí da juventude. Bom, a gente tem pouco tempo no nosso programa. Vamos noticiar rápido aí a questão da repressão aos jovens, né? Falar rapidamente, deixar o companheiro Paulo fazer um comentário sobre isso antes da gente fechar o programa. Opa, companheiros, tudo bem? A questão da repressão dos jovens, de culpar os jovens pelo próprio impacto que o coronavírus está causando neles mesmos, né? É uma coisa muito, muito severa. E a gente vê em vários setores da pequena burguesia isso acontecendo. Médicos, advogados, políticos, qualquer assim setor com qualquer possibilidade de fala, mídia, né, em específico, quando eles vão tentar demonstrar o motivo desse aumento de número de mortes e número de infecções entre os jovens, eles dizem que é porque os jovens são culpados disso, não é a inação do governo nem nada, né? Por exemplo, em São Paulo, o supervisor da unidade de UTI do Hospital Emílio Ribas, né, ele diz, o Dr. Jacques Stagenbock, não sei como dizer o nome dele, mas tudo bem. Ele diz o seguinte: estamos vendo uma prova de pacientes mais jovens, como a gente tinha dito antes, sem comorbidades, ou seja, que não tinham doenças prévias na família, né, hospitalizados com quadros muito graves. Né, parece uma tendência frequente em todas as UTIs do Brasil, ele diz. Isso representa, como dissemos, né, uma mudança de quadro, afetando mais significativamente na segunda fase os jovens. Né. Nesse contexto, os jovens estão se infectando, enquanto os leitos, né, eles continuam lotados em todas as regiões do Brasil. Fundos e ações governamentais continuam onde estiveram no início da pandemia, né, completamente parados e diminuindo. As mudanças reais se encontram, na verdade, no sofrimento da população, enquanto o número de mortos diário continua a crescer. Chegamos aí até 3 mil mortos por dia, né, recentemente. Eu não sei se nós continuamos nesse número. As mortes de brasileiros entre 30 e 59 anos começaram a aumentar agora em dezembro de 2020. Não foi nem neste ano, né? Hoje, em março, né, de 20%, nós aumentamos para 27% do total de mortes de jovens de menos de 60 anos de idade.
Enquanto isso, mortes entre maiores de 60 anos diminuíram de 78% para 71%. Né? Então a gente vê que toda o que você vê como a porcentagem foi para a morte dos jovens. O diretor de Emílio Ribas, né, o Luiz Carlos Pereira, ele diz que metade dos pacientes internados em nossas enfermarias tem menos de 60 anos. Metade. Né? No começo da pandemia eram só 35%. No ano passado, acho que o medo de uma doença desconhecida, ele diz, tinha tamanho impacto, tinha tanto impacto que as pessoas aderiram às medidas de proteção do governo, né? Que não estão seguindo agora. Ou seja, de acordo com o diretor do Luiz Carlos Pereira e com o médico, né, com o supervisor da UTI, os jovens acabaram perdendo o medo da pandemia. É por isso que eles estão saindo às ruas aí, fazendo o que eles têm que fazer nas ruas, e morrendo, e tomando infecções, porque eles não aderem às medidas muito bem entendidas desse governo golpista. Isso é, claro, uma concepção inaceitável. Não é que os jovens perderam o medo, né? Mas que os jovens não têm uma alternativa viável diante do avanço do Covid. Né? Frente à completa inatividade dos governos estaduais e do próprio governo federal, frente às ações ridículas de volta às aulas e de retomada de trabalho, enquanto 3 mil pessoas morrem por dia, não existe política sanitária alguma. O resultado, claro, dessa torcida de completa inatividade, pelo qual o Bolsonaro é, sem dúvida, absolutamente culpado, né, mas não tão culpado, mais culpado do que os governadores estaduais, estão morrendo mais brasileiros do que no começo da pandemia. Né? Os jovens não perderam o medo de morrer, eles perderam sim a capacidade de acreditar que essas medidas aí preventivas e o governo, e com seus lockdowns e tudo mais, suas medidas sanitárias, sejam capazes de mudar qualquer coisa. Né? Assim como a gente vem falando aqui na JR, né, eu sei que a gente está encerrando o programa, a única alternativa viável seria a gente tomar as ruas. Seria a gente tomar as ruas com a mobilização, com greve dos estudantes, não apenas dos estudantes, mas também de todas as categorias que são atacadas de jovens. Né? Assim, nesse caso aqui, jovens seriam menos de 60 anos. Mas sim, qualquer categoria que seja atacada tem que ir tomar as ruas, fazer greve e se mobilizar para atacar e acabar com esse governo golpista. Essa é a única maneira de lidar com essa situação, ao nosso ver. Não sei se os companheiros têm algo mais a dizer. Eu acho que você falou bem, aí tivemos aí o caso da repressão aí ao baile funk, né, do fim de semana em São Paulo, em Guaianazes. Você vê aí que enquanto a culpa real é dos governos, enquanto a população é culpada, isso é usado para aumentar a repressão, né? A única coisa que você faz para resolver a Covid é bater mais na juventude, que é uma coisa drástica, é uma coisa terrível, porque saiu uma pesquisa essa semana que mostra que a PM mata mais jovens do que todas as outras causas de morte violenta, homicídio, latrocínio, mostrando aí que dá mais poder à polícia, vai ser uma não, acho que mais do que prevenir as mortes da Covid, vai aumentar as mortes, né, que a PM mata aí a juventude todos os dias aí nas periferias de São Paulo e do resto do Brasil. Bom, infelizmente nosso programa acabou. Nosso tempo aqui está muito curtinho. Esse foi mais um programa da Juventude Revolucionária, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 14 horas, de 14 às 15 horas. Nos vemos novamente semana que vem nesse mesmo horário. Boa tarde, companheiros, e um abraço a todos.